principalmente essa coisa moral, né? Estão colocando num teste de estresse esse Deus, Pátria, Família, né? Que, aliás, foi um tema que rolou bastante ali na convenção do PSB pelo pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Inclusive, se o pessoal colocar aí, a gente pode ver ele indo ponto a ponto nesse discurso, né? Que eu acho que é interessante de dar uma olhada nisso aí. Um bordão dos extremistas, e esse bordão era Deus, pátria, família e liberdade. Deus é amor, Deus é misericórdia. Não é possível usar o nome de Deus em vão para promover a violência, promover o ódio, para propor, arquitetar o assassinato daqueles que o povo legitimamente elegeu pelas urnas. Pátria. Pátria é a união, não é entreguismo, não é você trabalhar lá fora contra o interesse do nosso país, né? Contra o emprego, contra as empresas, de maneira servil. Família. Família é a paixão. Não é possível falar em família, nós tendo 700 mil famílias enlutadas na Covid, pela displicência, pelo descaso do governo frente à doença. Não é possível falar em liberdade, querendo derrubar a democracia. A democracia é a guardiã da liberdade. Não é possível falar em liberdade como no segundo turno da última eleição, utilizando o aparato do Estado para impedir as pessoas de votarem legitimamente e tentando impedir a eleição, propondo a derrubada de governo eleito. Aliás, quem não acredita na democracia não devia nem disputar a eleição, não devia pedir o voto. Esse discurso do Alckmin é muito interessante no contexto atual da campanha e dos conteúdos defendidos pelos bolsonaros, porque aqui a gente tem que chamar sempre o clã Bolsonaro, porque a gente olha para essa campanha e não vê uma campanha da direita brasileira, a gente vê a campanha de uma família, né, que tornou a direita refém, muito por culpa dessa direita também, mas o fato é que é um clã familiar com fortes ligações com milicianos, nós vamos falar isso daqui a pouco, não é? Outro dia eu vi um vídeo lá de trás do Flávio Bolsonaro tentando justificar a condecoração dada àquele Adriano, que era do escritório do crime, um pistoleiro, um executor, matador por encomenda, não é? Que ele condecorou dentro do presídio, o cara já preso. Condecorou com uma medalha ou algo similar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, a mesma que considerou o Fábio Porchat persona não grata. Né? Então, o Flávio foi lá condecorar lá dentro e disse, nesse vídeo, que o fez porque estava prestando uma homenagem a uma pessoa injustamente presa. Ora, o Adriano, que era um matador, estava injustamente preso. A gente pode entender que há uma lógica aí na cabeça do Flávio Bolsonaro que também explica o fato dele insistir que seu pai está injustamente preso. E em nome dessa compreensão dele, em nome desse diagnóstico dele, né, achar que vale qualquer coisa para tirar o pai da prisão. Nem que para isso ele tenha que tentar chegar à presidência da República para lá tentar comandar um processo de indulto que abriria, eu falo abriria porque ele não vai chegar lá, uma nova crise com o STF. Aí toda essa novela, esse enredo que vivemos esses 4 anos, novamente, e de uma forma muito mais agressiva.
Mas eu dizia que o Alckmin, esse discurso dele é oportuno no contexto da campanha, mas também por outro ângulo, né, que é o seguinte: o Alckmin, o Geraldo Alckmin, é um homem, é um médico, portanto, uma voz autorizada a falar de Covid, mais do que todos nós. Ele é um católico fervoroso, cumpridor ali daqueles católicos clássicos, né, de missa todo domingo, bonitinho, e não é um católico de Araque, porque ele é desde lá de trás, quando ele era vereador, depois foi deputado estadual, depois federal, depois governador de São Paulo 2 vezes, né? Então, é uma voz abalizada, né, em um perfil que, dentro do ambiente do PT, é um perfil moderado, né? Quer dizer, o Lula não fez uma chapa para a presidência puro sangue, é uma chapa de coligação, de aliança, né? E é muito interessante porque ele, na condição de médico, de católico e de um homem com a ficha limpa, passou por todos esses processos, ele diz ali, né, que Deus não pode ter seu nome usado em vão. Isso é um princípio religioso extensivo a todas as religiões, né? Ou seja, você não pode manipular religiosamente um eleitorado, porque isso não é falar de Deus, isso não é respeitar Deus. Segundo, pátria. Nós estamos vendo aí o Eduardo Bolsonaro e Ed Caterva lá nos Estados Unidos conspirando diariamente contra o Brasil, né? Família. Nós estamos vendo aí, primeiro, o Alckmin foi muito feliz ao falar das famílias enlutadas da Covid, né? Mas eu lembro de novo aí o vídeo do Paulo Figueiredo para mostrar que uma pessoa de família não tem esse tipo de comportamento, de chamar todas as pessoas que eles não gostam de prostitutas, né? Principalmente as mulheres. Porque agora, ao aplicar os homens jornalistas também, nesse tweet que ele fez sobre nós, né, de certa forma, ele tenta ali colocar que não era só as mulheres, eram os homens também, né, que nós somos prostitutas da pena, que alugam a pena, né? Mas ele falou das mulheres e mencionou nomes, né? Então, esse discurso do Alckmin derruba esse pilar da família também no discurso bolsonarista, né? E, por fim, né, o discurso da pátria e da família. E, por fim, o da liberdade. Porque que liberdade pode demonstrar esse clã Bolsonaro na medida em que tentou um golpe de Estado, quer dizer, não respeitou a liberdade do eleitor, foi derrotado nas urnas e foi querer dar um golpe de Estado, atentou contra a liberdade democrática, que é a coisa mais sagrada, né? Tentou impedir, com instituições como a Polícia Rodoviária Federal, que nordestinos votassem, porque sabia que na região nordestina o Lula era majoritário, né? Então, tudo isso é da boca para fora, né? Eu não me preocupo que as pessoas que não olham para a religião, que não vivem religião, tem lá as suas convicções, acabem apoiando essas pessoas e tudo. Mas a pessoa verdadeiramente religiosa precisa entender que esse é um discurso fake. Fake. Ninguém pode levar a sério ter Bolsonaro como o cristão que vem trazer a palavra de Deus, né? O salvador da humanidade. Tenha paciência.